Agora eu vou trazer um pouco para vocês a parte de alimentação e ervas específica para nossas fases do ciclo menstrual. E também vou falar um pouco, né, sobre algumas possíveis dificuldades e questões das quais essas ervas elas podem ser muito benéficas. Vamos lá. Agora eu vou retomar com vocês um pouquinho o chá e a tintura para a gente falar sobre a forma de uso. No caso do chá, você vai fazer a utilização de 3 xícaras diárias. Então, você toma uma xícara de manhã, uma xícara de tarde e uma xícara de noite. E a tintura, a mesma coisa, né? A tintura, no caso, você vai pegar a quantidade de gotas que correspondem ao seu peso e vai dividir em 3 tomadas. Então, se você tem 60 quilos, 60 gotas. Vai ser dividido em 3 vezes. Então, vai ficar 20 gotas de manhã, 20 gotas de tarde e 20 gotas de noite. Lembrando sempre que a tintura ela deve ser diluída em água, tá? A tintura é um extrato alcoólico. Então, assim, não pode ser tomada pura. Ela não vai ser uma experiência agradável para suas mucosas e ela é realmente muito concentrada de álcool. Então, meio copo d'água, 2 dedos d'água, a água pode ser gelada ou a água pode ser morna, né? Porque tem umas pessoas que preferem que o álcool evapore mais para que que a ingestão, né, fique mais tranquila. Às vezes uma sensibilidade gástrica ou alguma coisa do tipo. Então você pode fazer o uso dele quente também para que ele faça com que essa evaporação de álcool seja maior. E aí, lembrando que as tinturas elas não são recomendadas, né, para quem tem problemas com álcool, para pessoas que têm diabetes e tem sensibilidade, né, ao uso do álcool. Então, essas pessoas devem optar pelos chás, que são absolutamente seguros, salvo algumas plantas com as suas contraindicações, tá? Então, assim, esse uso feito de 3 tomadas, ele vai poder variar caso aconteça algumas situações específicas, né? Então, por exemplo, aqui eu vou recomendar para vocês bastante o uso da artemisia, né? Que ela vai servir para todo o ciclo menstrual. Então, essa planta ela precisa de uma atenção quando você vai tomar. Na verdade, todas as plantas, né, precisam de uma atenção. Qualquer coisa que você vá consumir, colocar no seu corpo, principalmente com a intenção de tratamento, você deve observar qual é a reação que o seu corpo está tendo àquilo que você está consumindo. Então, seja um remédio, seja um chá, um extrato de planta, é necessário que você tenha essa observação muito fina de como o seu corpo está reagindo àquilo, né? Se de fato está acontecendo o esperado ou se estão vindo efeitos colaterais, que é possível, assim como o remédio, é possível acontecer com as plantas também. Então, essa observação ela é importante para que você saiba se aquilo está realmente funcionando, se não, se é a hora de optar por outra planta, outra estratégia. Então, é muito importante. Então, no caso da artemisia, por exemplo, tem algumas mulheres que relatam que ela mexe com o sono, porque ela é uma erva amarga, né? Então, assim como o café, por exemplo, também é uma erva amarga e ele dá essa coisa de tirar o sono. E algumas pessoas são mais sensíveis que as outras. Então, a artemisia, por exemplo, muitas vezes eu recomendo só utilizar pela manhã e pela tarde e não fazer a tomada da noite, né? Para que não tenha essa questão com o sono. Então, assim como outras plantas também podem ter umas adaptações. E aí você que vai precisar entender, né? Algumas plantas vão ser muito benéficas, como o gengibre, por exemplo, mas para algumas pessoas pode gerar um desconforto estomacal, tomar o chá de gengibre sem ter se alimentado bastante antes. Então, é muito importante que a gente faça essa observação e aí o uso vai também sofrer uma adaptação por conta dessa observação, né? Então, a quantidade de vezes pode sofrer uma alteração,
né? É muito importante que na tintura não se tome, por exemplo, todas as gotas de uma vez só. É, é, é necessário que haja uma divisão e que haja uma continuidade dos princípios no corpo, né? Não vai adiantar que aquele princípio venha todo de uma vez e não seja liberado em outros momentos do dia. Então, é interessante fazer uso responsável também, perceber que eu vou tomar aproximadamente na mesma hora, porque aquilo ali não está sendo simplesmente um chá para uma coisa pontual, mas quando ele é feito como um tratamento, né, para que ele funcione de fato, para que ele seja efetivo, é necessário que você tome nos mesmos horários, né, para que aquele efeito fique sendo atingido no corpo, né? Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a alimentação, né? Antes da gente começar a falar propriamente que ervas, que fases, a gente precisa trazer a alimentação para esse papo. Porque a alimentação, né, lá quando a gente estava conversando inicialmente, eu trouxe para vocês que essa coisa das ervas medicinais está totalmente relacionada com a nossa alimentação. Porque a alimentação como um todo, ela vai ser estruturante para o nosso corpo. Ela pode nos dar saúde ou pode nos trazer doenças. Então é muito importante, né, muito antes da gente pensar em um tratamento com ervas medicinais, a gente corrigir os hábitos alimentares que estão danificando o nosso corpo, né, que estão causando esses sintomas. E muitas vezes, gente, muitas vezes a gente tá com sintomas porque esses sintomas estão relacionados com a forma da gente se alimentar, né? A gente tem, infelizmente, uma indústria muito forte alimentícia que ela tá o tempo todo bombardeando a gente através das propagandas com alimentos que fazem muito mal para a saúde, né? Alimentos ultraprocessados que são feitos para serem viciantes, para deixarem nossos paladares viciados. Então, e muitos deles ainda têm componentes que diminuem a saciedade. Então, a gente fica com vontade de comer mais, sem entender a saciedade do nosso corpo. Vazios de nutrientes. Muitas vezes você ouve lá, vitaminado, não sei o que lá. Gente, assim, evidências médicas das mais recentes já falam muito sobre como a suplementação vitamínica ela é algo que pode não funcionar, né? E pode sobrecarregar os nossos rins e que, de fato, a gente precisa das vitaminas na forma da natureza, né? Que é dentro das plantas de forma combinada. Ela existe, né? Assim como em outros tipos de alimentação. Então, é necessário que a gente tire essas substâncias dos alimentos e não que a gente utilize alimentos fabricados, adicionados de compostos químicos que imitam essas substâncias. Então, é muito importante a gente não perder isso de vista e entender, né, que existe uma indústria que quer que a gente pense que a gente necessita desses produtos, dessas suplementações todas, quando na verdade a gente necessita aprender a se alimentar. Então, nessa perspectiva, eu trago para vocês aqui o Guia da Alimentar da População Brasileira, que é um documento que foi redigido em 2014. E esse documento, ele é magnífico no sentido de informação, de linguagem simples, e ele está disponível na internet para qualquer pessoa acessar. E aí, dentro do e-book que eu disponibilizei para vocês, ele tá lá o link, é só você clicar lá e você vai ter acesso ao documento em PDF. É um documento bonito, completo, que vai tirar muitas dúvidas da gente sobre a alimentação. Então eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, vou trazer aqui o guia. Então, olha, é um documento de 158 páginas, gigantesco, muito bem escrito e muito interessante.
Então, ele traz, né, os princípios, fala sobre a escolha dos alimentos, que é algo muito importante, fala dos alimentos à refeição, então fala principalmente sobre essas combinações de alimentos, né? Como é uma refeição que realmente é nutritiva. Então, o que é que tem que ter nessa refeição? Essa perspectiva que a gente tem, né, da nutrição que conta calorias, ela talvez não seja tão benéfica para a gente. Talvez o benéfico seja a gente pensar na qualidade dos alimentos que a gente consome, né? Em como a gente consome esses alimentos, que combinações de alimentos a gente deve consumir para que essa energia ela seja absorvida pelo nosso corpo da melhor forma possível. Então, esse guia traz muito sobre isso, traz sobre essas combinações e é uma leitura muito interessante. Deixa eu voltar lá agora. Então, o que essencialmente a gente precisa saber para guiar um pouco a gente nessa nossa jornada de perceber qual a melhor alimentação para mim, né? O que é que vai ser mais benéfico para mim no café da manhã, no jantar e no almoço, né? Que tipo de alimentos eu devo combinar? Então, primeiro eu vou trazer para vocês alguns conceitos que esse guia traz, que são muito importantes da gente entender, que são quais qualidades de alimentos a gente tem, né? Então, a gente tem os alimentos in natura, ele classifica lá, né, esse guia. Classifica alimentos in natura, óleos, gorduras, açúcar e sal, os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. Acrescentando aí que dentro desse alimentos in natura, ele fala in natura e aqueles que são minimamente processados, tá? E vamos lá para os alimentos in natura. Alimentos in natura ou minimamente processados, né? Esses alimentos, eles são obtidos diretamente das plantas ou dos animais e eles não sofrem alteração após deixar a natureza. E então são, por exemplo, as verduras e legumes que a gente compra na feira, né? As carnes que passaram ali por um mínimo processo, né? Então ele também classifica aqui alimentos minimamente processados que correspondem a alimentos in natura que foram submetidos a esse processo de limpeza. Então, minimamente processados seriam esses legumes, essas verduras, né? A carne, arroz integral, parborizado, o milho em grão, o milho, o feijão também, as frutas secas, as castanhas, nozes, amendoins, as farinhas, né? Todos os tipos de farinha, que são aqueles grãos moídos, as carnes, como eu falei, e os leites, né? Que são pasteurizados, ou até o iogurte, o leite em pó também é minimamente processado. Então, e aí a gente observando, né? Que esse leite em pó, a gente fala do leite integral e não daquele leite que tem muitos adicionados ou aquele leite que passa por processos para ficar instantâneo. Então, esses alimentos são os alimentos mais próximos da natureza, né? Então, essa é a base da nossa alimentação. Deve ser esses alimentos in natura e alimentos minimamente processados. Aí dentro desses itens, né? E aí a gente vai poder formular o nosso café da manhã, o nosso almoço e o nosso jantar. Então a maioria do que a gente come precisa estar contido aí, né? Na mistura desses legumes, verduras, desses grãos, essas frutas, castanhas, as farinhas e as carnes, né? Então, esses alimentos devem ser a base. E se a gente pensar numa pirâmide, eles são essa parte maior, né? Onde a gente tem que se concentrar na ingestão deles. Aí eu vou agora falar sobre os óleos, as gorduras e o sal, né? Óleos, gorduras, sal e açúcar. Eles são produtos extraídos de alimentos in natura ou da natureza por processos como prensagem, moagem, trituração, pulverização e refino. A gente usa para temperar, né? Não só para temperar, como para facilitar o
processamento, a fritura ou o cozimento, né? Então, esses alimentos, eles estão contidos nas nossas preparações culinárias. E eles vão ajudar a dar sabor para a comida, né? Então, eles são muito necessários. Eles são ótimos, se utilizados com muita consciência. Então, eles precisam ser utilizados nas suas formas mais benéficas, né? Então, aqueles óleos de boa procedência, de extração a frio, né? Óleos virgens, as gorduras, as melhores gorduras, né? Aquelas que vão tá ali sem aditivos químicos, sem grandes processos. O sal e o açúcar também, né, passado por processo, pelo mínimo de processos, né, então aquele sal grosso ou o açúcar mascavo, eles vão dar mais qualidade no nível de nutrição para a nossa alimentação, né, eles vão acrescentar. Esses óleos, eles têm uma importância gigantesca, né, eles que são fonte de ômega 3, de ômega 6, então vários nutrientes vão estar ali contido nesses óleos. Então, é muito importante que dentro da nossa refeição a gente escolha esses melhores, né? O azeite, o óleo de coco, né? Entre outras variações, óleo de gergelim, óleo de abacate, são possibilidades de uso dos óleos para as nossas refeições. E observar mesmo esse uso de uma forma mais consciente, né? Por exemplo, a gente vai fazer uma fritura. Então, essa fritura, se a gente tem a possibilidade de escolher qual óleo que vai ser utilizado nessa fritura, né? A gente pensar nesses óleos que tem o ponto de temperatura, o ponto de queima mais alto, né? Para essas frituras que vão ser menos maléficos, né? Se você usa aquele óleo de soja, né? Que vende no mercado, ou usa aquele, ou mesmo óleo de milho, de cânula, aqueles que são vendidos para frituras, eles são interessantes quando você quer fazer aquela fritura de batata frita, você bota aquele monte de óleo, né? E frita o bolinho, de vez em quando, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas para o seu dia a dia, assim, para fritar um frango, né, na frigideira, enfim, para fazer um preparo que você não vai precisar de uma grande quantidade, que aquele óleo ali ele entra muito mais para dar, para facilitar a fritura, né, para ter um sabor diferenciado, que esse óleo sejam esses óleos melhores, né? Que seja o azeite ou seja o óleo de coco. Dá uma fortuna aí o azeite, né? Ninguém consegue mais comprar azeite, minha nossa. Mas ainda vale a pena, e principalmente para aquela forma que a gente usa do óleo adicionado, né? A gordura ela é importantíssima na nossa refeição. Então, o que é um prato bem estruturado? Um prato bem estruturado ele vai conter carboidratos, proteínas e gorduras, né? Então, assim, essas proteínas, elas precisam de uma quantidade que vai corresponder à sua necessidade, né? E aí a gente pode já ver outra diferenciação das mulheres para os homens, por exemplo, porque as mulheres têm uma demanda proteica por conta de uma demanda também de ferro muito grande em algumas fases do ciclo. Então, é importante que a gente tenha a regulação dessa quantidade de proteína, que a gente coma a quantidade de proteína adequada, né? Para que os processos do nosso corpo aconteçam de forma adequada e a gente não entre em quadros de anemia, por exemplo. Então, essa divisão do prato, ela vai ser muito importante, né? É importante que tenham todos esses componentes. Então, não é favorável para a gente retirar completamente os óleos da nossa refeição, quando a gente tem aquelas questões, né? Mas sim usar óleos que são óleos benéficos. E aí, o óleo de gergelim puro, o óleo de azeite também, para temperar uma salada. Podem ser bons exemplos de óleos que vão estar ali carregados de nutrientes e vão fazer muito bem para a nossa saúde. E o sal e o açúcar nas quantidades devidas, eles também são importantes, né? O sal, a gente tem aqui no Brasil o sal iodado, né? E isso tem uma relevância, porque o iodo, ele é um nutriente muito importante que vai estar aí
agindo para que muita coisa seja regulada no nosso organismo, inclusive os nossos hormônios. Então, é muito importante que a gente também tenha o consumo adequado, né, de iodo. Na nossa alimentação, ele está em maior concentração no sal, que é o alimento que a gente consome diariamente, né? Mas esse sal precisa ser regulado, precisa ser na quantidade correta, né? Precisa ser o de melhor qualidade. Então, dentro das suas possibilidades, né? Dá essa atenção, que nem é que o que eu estou recomendando aqui, gente, que fique claro, não é você ir buscar o produto mais caro, mas você procurar a melhor qualidade para o que você está comprando, sabe? Olhar os ingredientes e ver. Quanto mais próximo do natural tiver, melhor. Se aquele molho de tomate você vai e vê que tem um monte de nome esquisito ali no ingrediente, que você não sabe nem o que é, que você sabe que aquilo ali tá ali provavelmente para conservar aquele produto por não sei quanto tempo. Mas aí você pega outro que tá escrito assim, tomate, sal e água, ou tomate, sal e açúcar. Então, é óbvio que esse tomate, sal e açúcar vai fazer muito mais bem ao seu corpo do que esse que tá cheio de conservantes. E muitas vezes, gente, o que tem o que tem ingredientes mais simples são os produtos mais baratos, né? Nem sempre, mas muitas vezes sim. Então, vale a nossa atenção na hora de fazer as compras, não só olhar o valor, mas também olhar o que está escrito nos ingredientes. Lembrando que sobre os ingredientes, aquele primeiro que aparecer lá na descrição, ele é o ingrediente que tem mais quantidade dentro daquele produto. Então, fiquem muito atentos, principalmente pessoas que têm crianças, né, filhos, mulheres com filhos. Fiquem muito atentas, porque se o primeiro ingrediente for açúcar, você está dando basicamente açúcar para o seu filho, né? Então, farinha e açúcar geralmente estão lá nos primeiros ingredientes. Isso significa que são os ingredientes base, né? O que mais tem naquele alimento. Então, e aí a gente tá falando de alimentos processados, né? Que vêm em embalagens com rótulos de ingredientes. Então, vamos lá agora falar desses processados. Alimentos processados. O que são alimentos processados? Alimentos processados são fabricados pela indústria com adição de sal, açúcar ou outra substância de uso culinária a alimentos in natura. Isso é feito para tornar eles duráveis e palatáveis, né? São produtos derivados diretamente de alimentos e são reconhecidos como versões dos alimentos originais. São usualmente consumidos como parte ou acompanhamento de preparações culinárias feitas com base em alimentos minimamente processados. Então, o exemplo, né? Cenoura, pepino, ervilha, palmito, cebola, couve-flor, tudo isso preservado, aquelas caixinhas que a gente compra, né? Eles são alimentos processados. Em extrato também, então extrato de tomate, molho de tomate, né, que eu acabei de falar, fruta em calda, carne seca, carne de charque, sardinha, atum, queijo, pão. Então, todos esses alimentos, eles são alimentos processados. Esses alimentos processados, gente, eles têm alimentos processados que são mais válidos da gente utilizar e tem aqueles que a gente precisa pensar melhor, né? Então é isso, assim, quando você vai, por exemplo, encontrar esses alimentos preservados em salmoura, né? Muitas vezes você vai olhar o milho lá, que é um dos que a gente mais usa, né? São os mais populares. O milho ou o grão de bico. Às vezes você vai encontrar lá milho, água e sal. Então, ok, né? Aquele ali, minimamente, ele tá... É só um preparo culinário ali. E outros você vai encontrar sal, água, sorbato de não sei o que lá, não sei o que, um monte de númerozinho, assim. Isso aí, quando você vê isso aí, são aditivos químicos para a durabilidade daquele produto. E aí, esses são, sim, né, potenciais alergênicos ou produtos que podem causar
modificações nos nossos hormônios. Então, assim, esses devem ser evitados. Se você tiver essa possibilidade de evitar, evite. Então, sempre olhar, né, as marcas e perceber quais são aquelas que têm elementos mais naturais nas formulações dos produtos. Então, esses são os alimentos processados. E agora a gente vai para os últimos alimentos, são aqueles ultraprocessados, que são assim, se a gente for fazer uma escalada aqui, a gente tem que ter a base da pirâmide, né, com alimentos in natura. O meio da pirâmide ali, ele pode ter esses alimentos processados, né, e só a pontinha dela, esses ultraprocessados. Então, os ultraprocessados é tipo aquele negócio que a gente, às vezes, nem dá para chamar de alimento, sabe? A gente vai, às vezes, só tá satisfazendo ali algum prazer ou tá consumindo aquele alimento por uma tradição, uma tradição de família ou algo que a gente vem consumindo ao longo de gerações, porque é viciante, porque é oferecido, né, na nossa mesa desde criança, mas esses alimentos eles devem ser extremamente evitados, porque eles tá neles contido grande parte dos nossos problemas de saúde, inclusive dos nossos problemas de disfunções hormonais, né? Então, alguns desses alimentos, eles contêm disruptores endócrinos, né? Que são substâncias que causam alteração nos nossos hormônios, né? Que podem alterar a nossa função endócrina. E isso vai gerar uma série de questões e piorar e agravar outras. Então, é muito importante que a gente tenha atenção à mínima utilização desses alimentos, assim, porque eles realmente estão enquadrados nessa lógica social que a gente vive, que é o capitalismo, né? Então, o capitalismo ele se funda não na estrutura de saúde ou de benefício para a população, mas numa estrutura de necessidade e de oferta, né? Então, vão se gerando as necessidades alimentares e a gente vai consumindo isso e a indústria vai se aproveitando dessa fragilidade para ficar cada vez mais rica às custas da nossa saúde. Então, é muito importante que a gente tenha consciência disso quando a gente for utilizar esses alimentos. Que a gente saiba o que a gente está fazendo e que a gente faça isso por uma escolha, né? Uma escolha consciente. Ou não faça, né? Que é a escolha mais correta, com certeza. Então, vamos lá para esses ultraprocessados, que é que tem lá no guia sobre eles. O que são? Alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos, óleos, gorduras, açúcar, amido, proteínas, derivadas de constituinte de alimentos, né, gorduras hidrogenadas ou amido modificado, né, que é retirado ali do milho, por exemplo, ou sintetizadas em laboratório, com base em matérias orgânicas como petróleo e carvão. Né? E aí a gente bota aí nesse bolo corantes, aromatizantes, realçadores de sabores, vários tipos de aditivos usados para dotar os produtos de propriedades sensoriais atraentes. Então veja bem, são produtos feitos em laboratório para que você fique viciado nesses alimentos. Sério, né? Para mim, parece bem sério, principalmente porque muitos desses alimentos são voltados diretamente para as nossas crianças, que não têm nenhuma possibilidade de ter discernimento em relação a isso e ficam viciadas e se tornam adultos com sérios problemas de saúde. Então, para todas as mulheres aqui, né, que são cuidadoras de crianças, que essa informação chegue nos seus corações, para que a gente possa mudar, né, o futuro aí dessa geração que tá tão bombardeada por esses alimentos como a nossa, assim, porque essa indústria ela vem crescendo de forma exponencial, né? Então, e ela se apropria de todas as nossas formas e tentativas de insurgir. Então, se a gente tenta achar, vamos agora se pensa que a alimentação mais correta e, digamos, mais saudável é a alimentação vegetariana.
Então a gente chega nesse paradigma e aí a indústria alimentícia, ela pega esse mote e ela transforma isso numa forma de lucro, né? E esse lucro, ele não está baseado na preocupação com a nossa alimentação ou com a nossa saúde. Ele está baseado na preocupação em vender para a gente esse novo produto que é agora o que se quer, né? Porque o desejo é que move essa estrutura. Então, é muito importante a gente ter em mente essa captação do nosso desejo pela indústria alimentar, né? Porque ela vai trazer para a gente uma série de consequências maléficas. E principalmente a gente que é da acrobacia, né? Que utiliza o nosso corpo, utiliza a nossa saúde para desenvolver, né, as nossas práticas, porque não há um acrobata, gente, que consiga desenvolver uma acrobacia num nível de excelência sem estar com a saúde física em dia. Então, assim, esses alimentos são alimentos extremamente adoecedores para a nossa saúde. E mesmo que a conta não venha rapidamente, ela termina vindo em algum momento. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência e perceba o quanto a gente está com esses produtos dentro da nossa casa, dentro das nossas mesas e quanto eles estão entrando, né? E aí a gente regule essa entrada. Então eu vou agora falar uns exemplos e aí todo mundo vai ficar um pouco chocado, né? Quem não leu ainda, porque vai perceber que está no meio de nós e em grande quantidade. Então, vários tipos de biscoitos, sorvetes, balas, guloseimas em geral. Então, aí, já a criança gritando. Cereais açucarados para de jejum matinal, bolos e mistura para bolo, barras de cereal, sopas, macarrão, temperos instantâneos, molhos, salgadinhos de pacote, refrescos e refrigerantes, iogurtes, bebidas lácteas adoçadas e aromatizadas, bebidas energéticas, produtos congelados e prontos para aquecimento, como pratos de massas, pizzas, hambúrgueres, extratos de carne, de frango ou de peixe empanado, que é aqueles nuggets, né? Salsicha, gente, salsicha nem é alimento. E outros embutidos, pães de forma. Gente, pães de forma é um absurdo. Vocês já olharam os ingredientes de pão de forma? Pão de forma tem farinha, a maioria, né? Açúcar ou farinha, o primeiro ingrediente. Aí, farinha enriquecida com ferro e ácido fólico. E aí, quando você olha os ingredientes, tem lá um outro que é glúten. Então, além do glúten contido na nossa farinha, que dentro de um nível, de um ranking mundial de utilização de glúten, é uma das que mais tem permissão para quantidade. Então, assim, a gente tem uma farinha com muito glúten, mais do que nos outros países por aí. E aí, esses pães, eles ainda são acrescidos de glúten. Então, imagina eles no nosso intestino, para sempre lá, aquele chiclete, né? Aquela borracha que o glúten deixa. Então, né, esses são péssimos alimentos, gente. Não escolham esses pães. Pães para hambúrguer, né, que entra na mesma coisa, aqueles pacotinhos, pães doces, produtos panificados, cujos ingredientes incluem substâncias como gordura vegetal hidrogenada, açúcar, amido, soro de leite, emulsificante e outros aditivos, né? Então, esses alimentos, eles estão muito presentes nas nossas refeições e eles precisam mesmo, né, que a gente haja uma revisão de como a gente tá deixando que eles entrem, né? Se é só para um momento de lazer, para uma coisa pontual, ou se a gente tem um hábito alimentar que inclui essas coisas. E isso aí é que é a grande chave, gente. São os hábitos alimentares que vão garantir pra gente uma longevidade na nossa potência física e uma saúde mesmo, né? Então, é importante que a gente pense, né, nas nossas refeições, priorizando os alimentos in natura, utilizando, né, esses alimentos processados com parcimônia e excluindo o máximo possível do que a gente puder desses alimentos ultraprocessados. Então, vamos lá, né? Vamos especificamente para a alimentação e ervas nas fases do ciclo.
E aí aqui eu vou falar sobre a etapa da menstruação. Nessa etapa, né, na etapa da menstruação, a gente tá perdendo sangue. Então, a gente vai precisar entender, né, que se existe uma demanda de nutrientes que envolvem principalmente o ferro para a mulher, que já é mais elevada, né, do que, por exemplo, para os homens, na fase menstrual essa demanda ela tá maior ainda. Então, nesse momento, a gente está perdendo nutriente através desse sangue e é muito necessário que na nossa alimentação contenha a reposição desses nutrientes perdidos. Para repor esses nutrientes perdidos, né, é muito necessário que a gente inclua coisas na nossa alimentação nesse período. Então, o que que seria muito importante a gente incluir, né? Nesse momento do ciclo, dar preferência para comidas quentinhas é muito interessante, porque a nossa digestão ela não tá tão, o nosso, digamos assim, o nosso fogo digestivo, né? Não tá tão alto, a gente não tá no nosso potencial máximo digestivo, porque a gente tá nesse processo, né, do corpo que funciona um pouco como uma faxina interna, sabe? A menstruação tá ali liberando o endométrio e junto com ele, assim, muitos processos, muitos hormônios estão sendo liberados também. Então, a gente tá passando por esse processo de limpeza. Às vezes, a gente até sente isso, né? Quando a gente tá com aquela TPM braba, assim, desgraçada, parece que vai morrer. Não... Aí o sangue desce e é uma sensação de descarrego. Sei que você vai me entender, porque é muito frequente isso acontecer. Então, assim, essa sensação, né, do nosso corpo estar conseguindo colocar para fora, né, conseguindo fazer essa desintoxicação. Então, é muito importante a gente dar para esse corpo comidas nutritivas e de fácil digestão, para que a gente ajude o corpo, né, para que a gente não dê mais demanda, né. Imagina, aí vai comer um hambúrguer gorduroso, né. Isso é péssimo, tá? Porque o nosso corpo já não vai estar bem, aí a gente vai estar dando uma demanda extra. Então, a gente vai estar fazendo o corpo funcionar enlouquecidamente. E isso, a longo prazo, vai gerar uma série de coisas ruins, né? Então, essas comidas quentinhas, né? Dá preferência para uma sopinha, principalmente as refeições da noite, né? Tentar comer até as 8 horas da noite, 8h30 da noite, principalmente nesse período. E essa alimentação da noite ser uma alimentação mais leve, que é composta, né, por proteína, sim, com certeza, mas que seja nessa forma, né, de caldo, né, de fácil digestão. Então, essa é a sugestão para esse período. E é isso, eu sugiro de alimentos mesmo que a gente deve incluir, eu sugiro que é muito benéfico a beterraba cozida, o espinafre cozido, as folhas verdes escuras, as carnes vermelhas, miúdos, né? Todos esses alimentos eles vão ter o componente do ferro aí em alta quantidade, então eles são muito benéficos nessa época. Quando eu me refiro aos miúdos, né? Eu falo especificamente dos miúdos de galinha, tá? Infelizmente, né? A gente tem um processo complexo da indústria alimentícia em relação às etapas que esses animais passam para chegar até a nossa mesa. E alguns desses animais têm uma sobrecarga mesmo da utilização de medicamentos, sejam lá antibióticos ou outros. E essa carne, esse leite, né, que deveriam ser alimentos altamente nutritivos, eles vêm também carregados dessas coisas que os animais consomem dentro dessas granjas ou desses grandes criadouros. Então é muito importante que a gente dê atenção para isso também, se a gente puder, né? Mas se a gente não puder, que a gente compre, né? Nos lugares onde a gente perceba que aquela carne está mais fresquinha, que o armazenamento é ok, né? Que não há contaminação ali daquele alimento. Mas, se possível, comprar de iniciativa agroecológica, comprar aquela galinha caipira que a pessoa cria no quintal, né? Ou esses lugares onde você conhece o criador
e tem a oportunidade de comprar uma carne que tem uma procedência mais interessante, é muito bom, tá? Mas como eu falei, dentro das nossas possibilidades, a gente vai olhar ali como está armazenado, como foi feito, qual foi o processo que passou aquilo ali, para que a gente possa comprar o que está minimamente, né, o que está mais saudável desses alimentos. E aí eu estou me referindo aos miúdos, tá? E as carnes vermelhas, especificamente. Nessa fase é benéfico o uso, o consumo, então para aquelas mulheres, né, que tiram da alimentação, usam pouquíssimo, elas podem aumentar um pouco a quantidade nesse período. E aquelas que não comem, né, não comem carne, que aumente a demanda desses outros alimentos que eu falei, né, da beterraba, o espinafre, as verduras verdes escuras, as folhas verdes escuras, também entram aí, né, os grãos, e aí bem cozinhado, com aquele cuidado de preparo. Quando eu falo grãos, eu estou me referindo ao feijão, né, ao grão de bico, especificamente. Então, aí também as lentilhas vão entrar, mas você tomar o cuidado com o preparo desses alimentos, né? Então, deixar de molho por um tempo, para que saia ali os antinutrientes daquela comida, né? Que são as substâncias que dificultam a nossa digestão e a nossa absorção de nutrientes, que vão dar aqueles gases, vão deixar a gente estufado, né? Quando come aquele prato de feijão e fica estufado, o feijão não foi de molho. E aí, para aquelas pessoas que não tem muito tempo, e aí, vou preparar um feijão, e agora não vou ter de molho, não tenho que fazer, vou ter que fazer. Pega, ferve o feijão, né? Descarta a água da fervura e bota uma nova água. E aí começa a preparação do feijão, para que minimamente esses antinutrientes saiam. Essa fervura, né, ela vai também levar alguns nutrientes do nosso feijão. Então, o melhor mesmo é que a gente deixe de molho. Aí eu nem boto a recomendação dos feijões, né? Eu abri esse parêntese para intensificar as pessoas que não comem carne, né? Que é de fato um momento do ciclo onde esse aporte proteico, né? Aporte de ferro vai precisar ser aumentado. E aí também batata doce, a linhaça, semente de abóbora, espirulina também vão ser, e aí eu vou falar especificamente agora da linhaça e da semente de abóbora, que são alimentos interessantes, né, para a primeira fase toda do nosso ciclo, que vai desde da menstruação até a ovulação. Então, utilizar diariamente a linhaça e a semente de abóbora é algo que é muito interessante para as mulheres, porque esses dois alimentos eles vão ter uma quantidade de nutrientes que são essenciais para o desenvolvimento saudável do ciclo menstrual. E o que é que eu quero dizer com desenvolvimento saudável do ciclo menstrual? Eu quero falar desse ciclo menstrual que acontece sem grandes intercorrências, né? Isso significa que os seus hormônios estão equilibrados, que você está tendo aquela liberação certa, os picos corretos e as quedas corretas de hormônio. Então, você está tendo tanto a liberação correta quanto a detoxificação, né, correta, que é essa saída desses hormônios do corpo. E a semente de abóbora, junto com a linhaça, durante todo esse período, eu até aconselho uma colher de sopa todos os dias, né, da menstruação até a ovulação, porque ele pode potencializar esse corpo, né? Pode até equilibrar os seus hormônios. Mulheres que estão aí na menopausa, na perimenopausa, essas duas sementes são maravilhosas, né? Elas fazem parte do ciclo das sementes, que é um estudo aí que vem sendo muito difundido pela Pri Ricciardi, que é uma nutricionista que foi minha professora e é alguém que eu tenho uma grande admiração pelo seu conhecimento e pelo seu estudo, né, dessa alimentação cíclica, dessa alimentação que respeita o corpo, que muda durante as fases do mês, né? E aí eu falo mês, mas eu tô falando da menstruação, né? Então nem toda menstruação tem um mês, mas muda nas fases menstruais.
e que merece ser tratado da forma correta, né? Merece que a gente potencialize ele através do conhecimento, que é simples, de entender o que é que a gente precisa mais no momento, o que é que a gente precisa mais no outro. Então, como é que deve ser feita essa linhaça e essa semente de abóbora, né? A semente de abóbora você encontra ela a pepita, né, que chama, que é ela descascada, nessas lojas de produtos naturais. E aí você vai precisar chegar em casa com ela descascada e torrar ela um pouco para que ela seja justamente eliminada esses antinutrientes que eu falei. Então, que também estão contidos aí na semente de abóbora. Então você torra assim uns 10 minutos no forno, ela não precisa mudar de cor, tá? Ela vai ficar um pouquinho douradinha só. E é super saboroso, gente, é super maravilhoso botar na comida, até mesmo de você levar assim para comer quando tiver com aquela fome que dá no nada. Ou misturar, assim, que tem muito professor, né, que gosta de levar pra coisa umas várias sementes, várias nozes, às vezes amêndoas, amendoim, né? Aquele mix. Então, bota semente de abóbora, que é o sucesso, porque a semente de abóbora vai potencializar nutricionalmente esse seu mix. Então, ela é, ótima, principalmente nessas duas primeiras fases nessa primeira fase do ciclo, né? 2 etapas, né? Que é a menstruação e a pré-ovulação. E até mesmo na ovulação, né? Que é esse período mais curto, né? Porque a gente ovula e aí esse óvulo ele vai ficar ali ativo por uns 2 dias no máximo. Então, esse período todo, digamos, pré-ovulação e ovulação como um só, e a menstruação, eles são muito interessantes do uso da semente de girassol, da semente de girassol, não, desculpa, da semente de abóbora e da linhaça. E aí a linhaça também tem uma preparação, né, para esse consumo. A linhaça, ela vai precisar ser triturada. Então, você vai utilizar a linhaça em pó, né, a linhaça triturada. E aí, é muito interessante que ou você triture ela em casa para o seu uso, ou então você compre de um lugar que você realmente tem confiança, porque a linhaça, ela digamos assim, ela é perecível, né? Ela oxida. Então, quando ela é moída, ela precisa ser utilizada num determinado período. E ela também precisa ser armazenada na geladeira. Então, quando você comprar, se você se souber assim, foi moída ontem, ou tiver a data, né, de quando ela foi moída, aí você compra e já guarda na geladeira. Ou então você compra ela in natura, aí você vai precisar comprar uma quantidadezinha para poder bater no liquidificador. Seu liquidificador precisa ter uma certa potência. E aí você bate no liquidificador e deixa ela triturada. Reserva no pote, fechadinho, hermético, guarda na geladeira. E aí consome uma colher de sopa na sua comida todo dia. E aí pode ser até misturado com esse mix, pode ser em cima do almoço, pode ser em cima de um café da manhã. No momento que você quiser, você bota essa semente de linhaça. A linhaça é um fito-hormônio, né? E aí os fito-hormônios são essas substâncias que elas não são, gente, não confundam, tá? Os fito-hormônios, elas não são hormônios que a planta tem, não. Elas são substâncias que a planta tem, que são compatíveis com os nossos receptores hormonais. Então, a linhaça, ela tem um hormônio, desculpa, não tem um hormônio, tá, gente? Ela tem uma substância que é compatível com o nosso receptor de estrógeno. Então, ela é um fitoestrógeno, que a gente chama. Agora, assim, já se fala por isso, você já vai escutar pela internet dizer que não é para chamar assim, que não é bem assim. É só uma nomenclatura, tá? Mas é só entender que, na verdade, ela não tem estrógeno. Ela só tem substâncias que se conectam com o nosso receptor de estrógeno e fazem o nosso corpo entender ali que está sendo suprido daquele estrógeno. Então, ela vai ser muito favorável para dar essa turbinada na nossa produção estrogênica nessa fase. E também uma modulada.
né? Então, assim, para aquelas mulheres que estão na menopausa, é muito interessante porque ela vai lá, ó, se conectar com o receptor que está precisando, que talvez não tenha o estrógeno para se conectar. Então, esse fitoestrógeno, né, da linhaça, ele vai se conectar ali e ele vai suprir essa demanda de estrógeno. Então, vai ser potencialmente melhorador dos sintomas da falta de estrógeno. Então, é muito interessante para as mulheres que estão na perimenopausa. E aí, para aquelas mulheres que têm questões no ciclo menstrual que se relacionam com excesso de estrógeno ou com o que a gente chama de predominância estrogênica, né? Se você já ouviu que você tem predominância estrogênica, ela também vai ser uma boa moduladora, né, desse estrógeno. Então, ela vai agir melhor para aquelas mulheres que têm excesso do que para aquelas mulheres que têm falta, exceto as mulheres que estão na perimenopausa ou menopausadas, tá? Por quê? Na perimenopausa e na menopausa é normal, natural, fisiológico que o seu corpo mas diminua a produção de estrógeno. Então é fisiológico. Então aquele receptor ali que vai receber o fitoestrógeno, ele vai estar sendo beneficiado, mas ele não vai estar dando aquele feedback que a gente falou, né, que existe dentro do nosso processo endócrino, de que o nosso corpo já está produzindo estrógeno. Então, quando acontece de uma mulher ainda em fase reprodutiva, tá com a baixa de estrógeno, se ela usa muita linhaça, o que vai acontecer? O fitoestrógeno da linhaça, né, vai se conectar no receptor da mulher. E esse receptor vai começar a dizer para o corpo, olha, tá tudo bem aqui, tô super nutrido de estrógeno, tá de boa a regulação. Então, ele não vai avisar que tá faltando, sabe? Então, a gente vai impedir esse mecanismo de feedback se a gente for colocar um fitoestrógeno para essa mulher que está com deficiência. Então, essa mulher na fase reprodutiva que está com deficiência de estrógeno, ela precisa procurar uma alternativa terapêutica que faça com que o corpo dela volte a produzir normalmente o estrógeno. E não é o caso da utilização dos fitoestrógenos, tá? Os fitoestrógenos devem ser utilizados nos casos de ou a menopausa, onde aquela falta de estrógeno é fisiológica, não é uma questão patológica, tá? Ou então no excesso de estrógeno, onde ele vai ajudar nessa modulação desse hormônio, essa diminuição da produção, porque ele vai se ligar lá no receptor e aí esse mecanismo de feedback vai funcionar para regular, tá? Então, é muito importante se atentar à forma de uso, né? Como eu já falei, moída, tem que guardar na geladeira, dura no máximo 15 dias, que são esses primeiros teóricas 15 dias, né? Dependendo de quanto tem o seu ciclo, metade do seu ciclo, que você vai utilizar uma colher de sopa por dia, junto com as sementes de abóbora, tá? E aí a espirulina, né? Que é esse outro alimento que vem de uma alga e ele é um super alimento, né? Ele vai trazer aí as algas, elas são potencialmente ricas em nutrientes. Então, esses nutrientes que essa alga vai fornecer, ele vai ser muito benéfico na fase menstrual, porque ele vai estar repondo o que você vai estar perdendo. Então, a espirulina, ela é interessantíssima nessa fase. E aí, novamente, eu coloco para vocês que é importante escolher uma de boa procedência, tá? E aí, os chás, né? O que é que se usa de chá no período menstrual? E aí vai depender, né? Vai depender de como é que se manifesta esse seu período menstrual. O seu período menstrual é um período menstrual ok, de boa, você não sente nada, o sangue vem e vai, você até se sente mais disposta. Você talvez nem precise de nenhum chá desse, né? Se é assim que você se sente. Se você se sente disposta, se sente bem, se esse é um momento que não tem nenhum sintoma, eu recomendo que você utilize o chá somente para um autocuidado, para um momento de conforto, de aquietude. Então, o chá pode ser escolhido de acordo com a sua preferência, né, gustativa, né? E aí a camomila pode ser um chá de melissa, qualquer chá que você sinta que seja palatável para você vai ser benéfico.
se esse é o seu caso, né? Mas se você tem, né, aquelas cólicas menstruais horríveis, né, uma sensação de que tá meio doente, então as ervas elas vão te ajudar bastante. A camomila, ela é muito interessante para as cólicas menstruais, né? Ela pode ajudar nesse processo de cólica, assim como também, eu não coloquei aí, mas a erva doce, né, também é uma erva bem interessante para esses processos, principalmente se quando você chega na menstruação, você percebe que a sua digestão fica muito alterada, né, que você fica com muita dificuldade de digerir as coisas, ficar com muitos gases, ficar se sentindo inchada. Então, a erva doce é uma ótima erva, juntamente com a camomila. Pode ser utilizada associada ou não, né? Pode ser um chá das duas ou não. E elas vão te ajudar bastante. A artemisia, ela é uma planta que ela também vai ser muito funcional para esses desequilíbrios dolorosos, né? A cólica menstrual na artemisia, ela é, para mim, um dos maiores remédios de cólica menstrual que tem, assim. Isso é muito recorrente dentro dos meus atendimentos, de ser somente a introdução da artemisia o suficiente para diminuir drasticamente o quadro de cólica menstrual. Em mulheres que têm problemas, questões sérias, né, como endometriose, né, às vezes até mesmo a síndrome de ovário policístico. Então, ela tem essa propriedade, né, de ajudar no processo da menstruação. E para que ela seja bem eficiente, se você já se conhece, já percebe que todo período menstrual você sente dor, então você pode consumir ela já antes do período menstrual, né? Quando você sente que está na pré-menstruação, você já pode começar a tomar artemisia, porque aí ela vai agir de forma mais efetiva, porque os princípios já vão estar no corpo e eles vão agir nessa cólica, na prevenção dela, não deixando nem que ela chegue. Então a artemisia também é uma ótima aliada. E a canela maravilhosa para aquelas mulheres que têm a menstruação emperrada, que não desce nem por um decreto. A canela, ela é uma opção maravilhosa. Ela ajuda, né, a contração do músculo. E ela é menagoga também, ela vai ajudar esse processo da liberação da menstruação. E ela vai ajudar nos processos da digestão também. Então, ela pode ser aí uma aliada nessa parte do ciclo. Então, vamos agora para a etapa pré-ovulatória. Nessa fase, a gente está com mais energia, né? A alimentação ela deve ser leve. A gente agora, sim, deve tomar cuidado com esse excesso de proteína animal. Então, diminui a proteína animal, comer muitos grãos, sementes e esses fitoestrógenos que eu falei para vocês, e se nutrir com mais carboidratos, né? Esse é um momento onde o nosso corpo tá mais favorável ao consumo de carboidratos. Então, a gente tá processando melhor esses carboidratos. Então, aí eu sugiro consumir ovo, cenoura, linhaça, né? Como eu falei, continuar o consumo da linhaça e da semente de abóbora. E aí, ó, eu trago que o zinco e o magnésio, né, como esses principais nutrientes da semente de abóbora. E aí são nutrientes importantíssimos, né? O magnésio vai ajudar na nossa regulação do sono, do estresse. O zinco, ele é importante para diversas funcionalidades do corpo. E tem uma característica, né, muito, muito interessante que aparece muito nas pessoas que têm deficiência de zinco, que é aquelas manchinhas brancas que aparecem na unha, né, no meio da unha, assim, aquela mancha branca. Isso aí é um indicativo clínico, né, de que você tá com deficiência de zinco. Então, é interessante você consumir a semente de abóbora para ajudar, né, esse processo de deficiência, ajudar a repor esse zinco. A lentilha também, aveia, folhas verdes escuras, abacate, caqui, amora, alho, noz, espinafre, água de coco, gergelim preto, brotos, banana, brascas, batata doce. Não é hora para fazer restrição calórica, tá?
essa fase, né? Quando a gente conversa sobre a prática acrobática nessa fase, essa é uma fase onde a gente vai estar com a atividade mais intensa, né? Que é as atividades, que são as fases também da gente mudar o treino, né? Da gente aumentar as cargas, mudar angulações para que fique um pouco mais difícil. É um momento também de maior, onde a gente vai estar com maior demanda para crescimento muscular. Então é muito importante que a gente se atente a isso, assim. Principalmente se a gente tem um baixo peso, essa é a hora de se alimentar com bastante calorias. E aí o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer é importante que os carboidratos estejam presentes, tá? Tem muita gente que faz essas dietas, né? Então se atenta aí pra não tá, em vez de ajudando, prejudicando seu corpo, tá? E não tá em vez de estar conseguindo adquirir mais massa magra e ficar com mais ganho muscular, tá se perdendo aí no processo. Então, vai ser importante, né, esse consumo dos carboidratos e, obviamente, como sempre, o consumo no nível ótimo das proteínas. E aí, né, tem aquelas mulheres que falam que não se sentem assim com mais energia. Que conversa é essa de mais energia? Ai, me sinto péssima na fase pré-ovulatória, não me sinto com energia, tô cansada o tempo todo, né? Tem aquele ciclo onde eu fico o tempo todo cansada, não tô vendo essa mudança, ou tô sentindo muitos sintomas na fase pré-ovulatória, tô começando a ter muito acne, né, perto da ovulação, tô ficando com a pele oleosa, cabelo oleoso, caindo cabelo. Então, essas mulheres que precisam de uma ajudinha, eu recomendo a suplementação com a maca peruana, né? Essa maca peruana, ela pode ser a maca vermelha, que é a de melhor qualidade, mas pode ser também qualquer uma da que você encontrar. Obviamente, levando em consideração uma boa procedência, né? Então, não compre em qualquer lugar, compra num lugar que você confia. E também utilizar fontes de ômega 3, né? E aí, nesse momento, principalmente as fontes veganas e vegetarianas, que são os óleos vegetais. Anticoncepcionais, para aquelas, né, mulheres que estão aí em uso de anticoncepcional, eles vão depletar muito as vitaminas do complexo B. Então, é muito importante, principalmente mulheres vegetarianas e veganas que estão fazendo uso de anticoncepcional, se atentarem para os níveis de vitamina do complexo B, tá? É muito importante que a gente tenha níveis bons do complexo B, porque essas vitaminas elas vão estar presentes em vários processos do nosso corpo e a deficiência delas vai causar uma série de sintomas. Então, dá atenção a essas vitaminas, dá atenção a alimentos que possam suprindo essas vitaminas. E aí aqui tem vários alimentos, né, que tem essa vitamina verde, folhas verdes escuras, o espinafre, muitos outros aqui tem vitaminas do complexo B. Então, uma alimentação variada com essas coisas todas incluídas pode ajudar, mas é bom, né, uma atenção especial nesse período. A cúrcuma aí já nas ervas, né? Mas aí eu tô colocando não em forma de chá, mas a cúrcuma em forma de shot mesmo, ou em forma de um preparo de tempero que você vai usar nas suas comidas. Ela é muito benéfica para essa fase do ciclo. Ela é benéfica, inclusive, para todas as fases, porque ela vai ajudar o corpo, né, a se desinflamar. E ela, associada com a pimenta do reino e o gengibre, é potencializada. Então, esses três, né, para estarem ali presentes no nosso dia a dia, em forma de condimento para se cozinhar, para se temperar a nossa comida, as nossas saladas, as nossas carnes, eles vão dar uma qualidade na saúde da nossa digestão. Então, é interessante que a gente abandone o uso desses temperos prontos, né? Sazon, caldo quinoa, né? Não sei nem se eu podia estar falando essas coisas, mas... Enfim. Esses aí, que a gente já sabe, que vem no saquinho, num quadradinho. Pode ler, gente. Até glúten tem nessa parada, sabe? De glúten, aromatizante, corante às vezes. Então, assim...
Não se faz necessário utilizar isso. É só você ter um salzinho, que pode ser até um sal daqueles de temperar churrasco, sabe? Aquele sal de pedra, sal grosso, né? Você bota o sal grosso num liquidificador, bota um pouco de cúrcuma em pó, bota pimenta do reino, gengibre, bate e guarda num potinho. E aquilo ali tempera, ó, a maioria das coisas que você for fazer, sabe? Dá pra temperar com isso. E aí, para o feijão, por exemplo, isso aí seria bom para carne, né? Para frango, peixe, até mesmo para um arroz. Essa misturinha é maravilhosa. Aí, se for um feijão, aí pensa em outras possibilidades de ervas que pode estar lá dentro, né? Como a folha de louro, batida também. Entre outras coisas que vão ali ajudar aquele alimento a ser bem assimilado pelo nosso corpo, né? Bem digerido. Porque, assim, quando a gente fala... eu gosto muito de estudar Ayurveda, e quando você estuda Ayurveda, ele fala, assim, que não existe um alimento maligno, né? Não existe algo que seja realmente ruim. E aí, gente, quando eu falo de alimento, presta atenção. Tô falando de alimento, tá? Não tô falando de ultraprocessados, nem processados. Alguns ainda a gente ainda vai considerar alimento porque estão ali, a base deles são produtos in natura. Mas os ultraprocessados já não são considerados alimentos, tá? Então, não é o alimento que é ruim em si. Tipo, o leite, não é o leite que é ruim em si. Mas é o organismo que vai receber aquele leite. Então, tipo, tem gente que digere perfeitamente e aquilo ali vai ser super maravilhoso para aquela pessoa. Vai nutrir aquela pessoa. Mas tem outras pessoas que a digestão daquele alimento vai causar doenças, vai dar reação alérgica, vai causar intolerâncias. Então, é muito importante que a gente perceba isso, né? Que não é o alimento não é o vilão, mas o nosso autoconhecimento sobre o nosso corpo é que é o interessante, sabe? É que nos salva. Então, é a gente saber que alimento que me faz mal, que eu não posso comer. E qual alimento que me faz muito bem, que eu posso ter sempre aqui na minha mesa, né? Então, esse refino do nosso autoconhecimento que vai também nos auxiliar a entender essas questões alimentares. E aí, vamos lá, né? Voltando para as ervas aqui, os chás que auxiliam nessa fase. E aí eu botei o alcaçuz aqui, né? Para aquelas mulheres que estão nesse processo que eu falei anterior, da deficiência do estrógeno, né? O alcaçuz ele vai ajudar essas mulheres com deficiência de estrógeno. E para modular o cortisol, né? O cortisol é aquele hormônio, gente, que ele é responsável pela nossa vigília, né? Ele é responsável por a gente estar ativo. Algumas pessoas chamam que é o hormônio da luta e fuga, né? Então, quando a gente tem um processo de perigo, o nosso corpo libera uma grande quantidade de cortisol para fazer com que a gente corra, saia correndo, né? Para fazer com que a gente se mexa, se defenda. Então, assim, é muito importante a gente ter em vista isso, né? Que a gente tem esse hormônio sendo liberado e que ele precisa estar regulado. Porque quando a gente vive na nossa atualidade, a gente vive como se a gente tivesse uma constante ameaça, né? E isso não é natural para o nosso corpo, não é natural que a gente tenha uma ativação do cortisol tão alta como a gente tem na atualidade, né? Porque é isso, a gente precisa compreender mais profundamente nossos mecanismos de ação. Quando a gente sente que tem um processo acontecendo violento, que a gente precisa se defender, a gente tem essa ativação hormonal. E nem sempre isso acontece quando a gente está realmente em perigo, né? Então a gente tem acesso hoje, por exemplo, a informações de tudo que acontece no mundo todo. Então, tipo, a guerra está acontecendo lá e a gente está sendo afetado aqui emocionalmente, né? Porque a gente vê imagens, a gente sabe das notícias, às vezes a gente fica vendo, né, coisas que estão acontecendo, filmagens. Então, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele não é capaz de distinguir que aquilo ali que a gente está vendo não está acontecendo com a gente. Então, essa liberação de hormônio vai começar a acontecer. A gente até sente emoções, né? E as emoções, elas são liberações hormonais. Elas também fazem parte, né, das liberações hormonais. Então, é muito necessário que a gente também entenda que essa nutrição
da alimentação, ela não é uma alimentação só física, né? Ela não está contida só no que a gente come. Ela está contida também no que a gente se alimenta emocionalmente e psicologicamente, assim. Então, assim, o que a gente alimenta nossa mente, né? Que tipo de notícia a gente tá vendo na nossa rede social o tempo todo? Que tipo de coisa a gente tá alimentando no nosso algoritmo? Também vai falar sobre a nossa saúde mental e aí a nossa saúde física, né? Porque a mente, ela faz parte do corpo, né? A gente tem essa distinção, mas essa distinção, ela é meio sem sentido. Porque, na verdade, nossa mente e nosso corpo é a mesma coisa. Se você tem um problema mental, de saúde mental, se você tem um problema de saúde cardíaca, você precisa tratar os dois com urgência, né? Não existe uma coisa que pode ser deixada para lá e a outra que não, sabe? É muito importante que a gente compreenda isso. Então, essa alimentação, ela precisa extravasar esse campo do físico para a gente entender o que eu estou me alimentando emocionalmente, né? Então, assim, aí essa modulação do cortisol, né? O alcaçuz vai ser essa erva para essa mulher que está precisando dessa alimentação emocional mais regulada, que está passando por esse período de muito estresse e do cortisol tá sendo ativado com muita frequência. Aí também pode ser utilizada a folha de amora, né, e a sálvia, que são duas plantas maravilhosas para esse período. A folha de amora a gente encontra facilmente. Tem pé de amora, às vezes, até na calçada das ruas de Recife, né? E eu sei que isso é uma coisa frequente aí por aí, as pessoas têm nas suas casas, é fácil. E é essa amora mesmo, aquela que dá um monte parece uns cachinhos de uva pequenininho, bem roxinho. E é delicioso, né? As crianças adoram. Aquela folhinha, ela pode ser utilizada para um chá, e é um chá super potente e maravilhoso. Ele só tem uma recomendação, que é para mulheres com histórico de câncer de mama na família, né? Com muitos históricos de câncer de mama, é preferível não utilizar, porque existem estudos associando a tomada do chá para essas mulheres como algo não benéfico. Então, se você não tem esse histórico, né, familiar, a folha de amora é uma ótima opção para que esse período seja vivenciado de forma tranquila, né? Então, a folha de amora e a sálvia também, a sálvia é maravilhosa, ela vai ser aí também, pode ser utilizada assim como a cúrcuma, como um tempero, né, para temperar alimentos, mas o chá da sálvia, ele vai ser interessantíssimo, porque ele tem uma atividade no nosso corpo que ajuda na nossa digestão, e também ele tem uma atuação na nossa saúde respiratória, porque ele reduz, né, a quantidade de muco do nosso corpo. Então, ele é muito interessante a sálvia para essas mulheres que têm essas questões, né? A sálvia também, ela é um remédio para pessoas que têm asma, né? Ela pode ser utilizada, e já tem estudos falando sobre a eficácia dela nos casos de asma. Então, é interessante o uso da sálvia. E aí, vamos falar agora de etapa ovulatória, né? Na etapa ovulatória, estamos no pico hormonal de estrógeno e testosterona. Olha só, a gente também libera testosterona. É isso, um pouco antes da ovulação a gente tem um pico de testosterona, que dá também que torna favorável também esse período para a gente se sentir com mais impulso sexual, né? Com mais vontade de socializar, com mais vontade de... Vocês sabem o que, né? Então, nessa fase é muito interessante que a gente opte por alimentos refrescantes. Esses alimentos, eles devem auxiliar nas conversões hormonais, né? Então, tofu, o miso, a lentilha, o fenogrego, a semente de abóbora, lentilha e semente de abóbora ainda aí, ó. O fenogrego também é um fitoestrógeno. Alimentos ricos em vitamina C, então as frutas, né? Acerola, cajá, caju,
são bem ricas em vitamina C, o espinafre, a amora, a beterraba, né? E a beterraba aí como super alimento nessa fase, né? Um alimento muito interessante. E aí lembrando que deve ser cozida, né? O espinafre também cozido para potencializar a absorção dos nutrientes. Agrião e fígado, né? Como outras recomendações aí. Para aquelas mulheres que dentro dessa fase tem questões para ovular, né? E aí como se manifestam essas questões para ovular, Camila? Aquelas que a ovulação demora muito para acontecer, então são aquelas mulheres que têm um ciclo bem longo, né? Ou aquelas mulheres que quando vão ovular elas ficam super oleosas, né? Começa a sair acne por todo lado, o cabelo fica oleoso, cai o cabelo. Então, esses processos inflamatórios, né? Esse excesso de muco, dificuldade de desintoxicar o corpo, e aí você sente cheiro mais forte, né? Você sente aquele. Quando você sua, fica com um cheiro forte. Isso aí é um sinal, né, de que seu fígado tá precisando de uma ajuda, porque tá saindo até na pele, né? Tá saindo tudo no suor. Então, para aquelas mulheres que têm o metabolismo de insulina mais desregulado, né, que tem aquela dificuldade com os picos de insulina, então, ou com os picos de glicose, então vai influenciar também na ovulação, né, o excesso de álcool também, né, aquelas mulheres que têm o hábito de beber toda semana ou várias vezes na semana, o café, o excesso de café, né, aquelas mulheres que têm uma cultura de tomar café de manhã, de tarde e de noite e ficar tomando cafezinho nos intervalos ainda. E aí quando vê, tomou 5 xícaras de café num dia, ou até 3 já é demais, né? Se a gente for pensar assim. E até medicamentos, né? Aí todo tipo de medicamento, né? A gente vive muito cercada de medicamentos. Então tudo isso vai influenciar na nossa ovulação. E a gente vai precisar olhar para todos esses aspectos, né? Quando são processos inflamatórios, como é que a gente está se alimentando, né? O que é que a gente está colocando para dentro do nosso corpo? Ou a gente está passando por um estresse muito grande. Com o excesso de muco, às vezes é um excesso de laticínios, né? Um excesso de derivados de leite. Então, os derivados de leite já são comprovadamente, né, esses alimentos que vão gerar um excesso de muco no corpo. Então, eles têm, e a gente tem uma alimentação, né, muito onde esses alimentos estão muito presentes, né? O leite, o trigo e o açúcar talvez sejam os alimentos que a gente mais tem a presença deles na nossa alimentação, porque é aqueles ingredientes da alimentação rápida, né? É aquela alimentação que você não consegue ir para sua casa, não consegue fazer sua comida, aí você compra ali numa banquinha, a moça que tá vendendo ali na esquina, ou aquela lanchonete que fica na frente do lugar onde você dá aula. Então, isso pode estar dificultando a sua ovulação, né? Pode estar causando essa acne que você fica aí nesse período, pode estar causando às vezes as dores, né? Tem mulheres que relatam que sentem dor na ovulação, ou podem estar causando uma não ovulação, né? Até mesmo, dependendo aí se aí a gente vai falar da síndrome do ovário policístico, né? Que tem uma relação muito íntima com uma resistência à insulina. Na verdade, a síndrome do ovário policístico, ela não fala sobre ovários policísticos propriamente dito. Os ovários policísticos, eles são um sintoma dessa síndrome. Então, hoje em dia, inclusive, já existe um consenso médico de talvez mudar o nome, né, dessa patologia, desse desequilíbrio, porque, na verdade, os ovários policísticos, eles são somente um sintoma de um processo metabólico, né, que tem a ver com a resistência à insulina, né, essa insulina que não consegue dar conta desses picos de glicose. Então, e esse processo, ele vai desencadear esses ovários policísticos e também outros sintomas, né, como o hirsutismo, que é aquela nascimento de pelos, e aí que está muito relacionado com excesso de testosterona,
Vai também, às vezes, em alguns casos, gerar facilidade para o ganho de peso e entre outros sintomas, né, que vão aparecer para aquelas mulheres que tenham, de fato, a síndrome de ovários policísticos. E aí, fazendo um parêntese aqui, porque eu comecei a falar sobre isso e é importante, por uma questão de autoconhecimento e preservação das mulheres, a gente saber que existe um super diagnóstico, digamos assim, de SOP, né, que é a síndrome de ovários policísticos. Então, é muito importante que a gente compreenda que não é só porque você viu lá no exame de imagem o seu útero policístico que você tem síndrome de ovário policístico, tá? Esse diagnóstico ele precisa ser feito através de um exame de sangue que vai entender aí se está havendo de fato uma resistência à insulina. E essa síndrome está totalmente relacionada com essa questão da insulina, tá? E ela pode ser cuidada se você tiver cuidado no seu processo alimentar. A gente tem uma alimentação que é favorável a gente ter vários picos de glicose, né? O que é um pico de glicose? É tipo quando você come um carboidrato simples, e aí tem uma variedade que eu posso citar aqui para vocês, mas os mais bombásticos é pão, né? Doces açucarados, enfim, mais arroz, outros tem batata doce, tem vários, mas os de alto índice glicêmico, né, aqueles que vão dar pico de glicemia, bolo, tarará, esses, quando a gente vai consumindo muito esses alimentos ao longo do dia e a gente vai tendo vários picos ao longo do dia, o nosso corpo fica com essa dificuldade de entender que tipo de liberação de insulina vai ser suficiente para regular esse corpo. Então, acontece um adoecimento metabólico derivado desse excesso de pico de pico glicêmico. Então, é muito importante a gente perceber como se alimentar melhor, assim, como a gente misturar os alimentos para que a gente não tenha tantos picos de glicose. Então, aí a gente pode, por exemplo, né, uma coisa que eu falo muito, vai comer um alimento mais doce, aquele alimento mais... Faz isso depois do treino, né? Treina e come depois, porque aí o seu corpo vai estar precisando mesmo daquilo, sabe? Então, dificilmente você vai chegar no pico, porque aquela energia vai ser consumida pelos seus músculos. Mas quando você faz o uso, né, até sai do repouso, o seu café da manhã, a primeira coisa um alimento de alto índice glicêmico, sem ter, né, uma proteína anterior, isso vai gerar o pico de glicose. Então, é muito interessante que você coma, por exemplo, a proteína primeiro, né? Então, se tem uma proteína e um carboidrato no seu café da manhã, come primeiro a proteína e vai comendo o carboidrato depois, né? Associa esses alimentos. Associa a proteína ao carboidrato, porque ela vai fazer com que o seu corpo não chegue nesse pico de glicose, tá? E é muito importante dar o respeito a esse tempo de jejum do corpo também, o tempo sem alimentação, né? A gente fica comendo mastiga um chiclete, come um negocinho. Então, essa forma, né, de se alimentar, ela é muito prejudicial, principalmente para quem já tem questões com insulina, tá? E aí, né? Quem tem esses problemas com a glicemia, gente, tem um suplemento chamado alfa-lipólipo, tá? Esse suplemento, ele é bem interessante, então procura aí, provavelmente em farmácia de manipulação, ou então nessas lojas que vendem suplementos, alfa-lipólipo. Esse suplemento, ele vai poder te ajudar, né? A posologia dele vai ser de acordo com o que você comprar. Provavelmente na embalagem vai ter como fazer o consumo, mas ele pode ajudar nesses picos glicêmicos. Outra prática que pode ajudar, né, a você diminuir o açúcar no sangue é o hábito de tomar o vinagre de maçã pela manhã. E aí pode ser uma colher de sopa diluída num copo d'água, não é uma coisa muito agradável, né? E também não precisa ser em jejum, tá, gente? Mas ela tem o potencial de fazer com que
a glicose seja mais bem absorvida, né? Então, diminui os picos de glicose. Vai diminuir o açúcar no nosso sangue. Então, essa é uma atitude benéfica, principalmente para quem tem já essa questão, né? Então, as mulheres que têm síndrome do ovário policístico podem fazer esse uso aí do vinagre de maçã. Lembrando que não é aquele vinagre de maçã que vende no supermercado, do pote de plástico, tá? Faz um uso de um vinagre de maçã mais de uma procedência melhor. Geralmente eles vêm num pote de vidro, são comprados em lojas de produtos naturais. Então esses sim podem ajudar bastante. E aí ervas para essa fase, né? O dente de leão é super legal para aquela mulher que eu falei, né? Com o processo de detoxificação que não tá legal, tá sentindo muito cheiro de suvaqueira, o suor tá com aquele cheiro que parece que você tomou um porre no dia anterior, né? Que quando você toma um porre no dia anterior, no outro dia o suor parece estar liberando o álcool. Pronto, é exatamente isso. Ele tá liberando, tá desintoxicando, né? Tá liberando aquela substância que tá intoxicando o seu corpo. Então, o chá de dente de leão, ele vai ajudar o fígado a fazer esse processamento dessas substâncias, né? E aí é muito interessante a gente perceber que o fígado é esse grande órgão responsável pela detoxificação do corpo. E ele vai estar bem sobrecarregado se você usa anticoncepcional. Ele vai estar mais sobrecarregado ainda se você faz um consumo frequente de bebida alcoólica. E ele vai estar hiper sobrecarregado se você faz consumo frequente de medicação. Então, ajude o seu fígado, né? Ajude ele a ter saúde, porque isso vai dar saúde de forma completa para você. Então, o dente de leão ele vai, né, ajudar esse fígado a se potencializar e a melhorar esse processo de desintoxicação, assim como seus hábitos, tá? Não comer após as 10 horas da noite, não beber à noite. Veja, o fígado ele tá no seu processo mais intenso à noite e a gente elegeu festas à noite para ficar enchendo a cara de álcool. Então, essa é uma destruição, assim. É a pior coisa que você pode fazer. Mas a gente sabe, né, que a gente faz com frequência. Então, mas a gente fazendo de uma forma mais consciente, né? Se a gente puder beber mais cedo, ou respeitar um pouco mais, né, a partir das 11 da noite, essa coisa de ingerir alimentos ou coisas que vão precisar da ação do fígado para desintoxicar. Então, são coisas que a gente pode fazer para melhorar a função do nosso fígado, né? E é isso, né, gente? Eu falo aqui, a gente tem costume, a gente alimenta de coisa doce, a gente toma muito álcool, são escolhas, né? Eu não tô dizendo aqui que todo mundo tem que parar de fazer tudo isso, mas eu acho que a gente precisa olhar para que momento eu tô, assim, eu tô vivendo um momento onde a minha fase menstrual, pré-menstrual, ovulatória, pré-ovulatória, ela tá ok, eu tô me sentindo bem, não tá acontecendo nada, não tem grandes coisas, então não tem problema nenhum você consumir alimentos assim, de vez em quando beber. Mas se eu já tô me sentindo muito mal, se eu já tenho esses processos inflamatórios, se eu já tenho dificuldade de desintoxicação, eu preciso dar atenção, a dar uma pausa nesses hábitos, sabe? Eu preciso dar uma atenção a entender como eu posso reverter esse quadro no meu corpo. Então, esses cuidados, tá? O chá de dente de leão, ele é muito legal para essas pessoas que estão com questões no fígado. Chá verde, ortiga dioica, também são chás interessantes para quem tem processos inflamatórios, né? Quem sente o corpo mais inflamado e tem muita acne, sente aí que fica a pele inflamada, é interessante. Artemisia também é interessante durante essa fase para potencializar essa ovulação. E aí, no caso dela, sempre trazer ela para ser utilizada antes, né? Então, ela vai ser potencializada se ela for utilizada ou no ciclo inteiro ou no período antes ao período que você quer que ela tenha ação. E aí, para quem tem a testosterona alta, né, que são aquelas mulheres que eu falei, com SOP, que às vezes tem dificuldade de ovular,
O chá de hortelã é bem interessante, tá? O chá de hortelã, ele tem comprovação científica de que ele atua na modulação da testosterona. Então, ele vai diminuir essa testosterona circulante para aquelas mulheres que têm problemas de excesso de testosterona. Então, vamos agora falar da etapa pré-menstrual, né? O corpo vai estar produzindo progesterona, o metabolismo vai estar mais alto por conta dessa progesterona, e essa é uma fase para dar prioridade a alimentos que previnem inflamações e desconfortos menstruais, né? Nessa etapa do ciclo, a etapa mais tchananã, a fase mais complexa para muitas mulheres, né? Que tem questões nessa fase. Muitas mulheres têm aquela síndrome disfórica pré-menstrual, né? Que é uma gama de sintomas que aparecem na pré-menstruação, e essa etapa, ela geralmente é vivenciada de uma forma mais complexa para as mulheres. Então, é muito importante que a gente use a alimentação a nosso favor nesse momento, né? E as ervas são também, assim, excelentes para esse período. Esse período, ele pode ser muito beneficiado por essas práticas. Então, é entender que os alimentos precisam focar em prevenir a inflamação e prevenir o desconforto. Então, esses alimentos precisam ter um baixo índice glicêmico, né? Então, aqueles carboidratos mais complexos que vão aí dar menos pico glicêmico, porque a gente não tá mais, o corpo não tá mais com aquela boa digestibilidade dos carboidratos. E as refeições devem ser mais ricas em gorduras e proteínas, né? A gente viu lá que o nosso metabolismo ele vai estar precisando das gorduras e proteínas boas. Então aí o abacate é uma ótima gordura, né? O óleo de coco também, o óleo de girassol também, né? Óleo de gergelim. Então tudo aqui eu tô colocando para vocês. Aí também é interessante as proteínas boas, né? E aí ricas em ferro também. Então, couve, espinafre, dá prioridade ao consumo de peixes, né? Dá o consumo de frango, todas essas de boa procedência. Aí, água de coco também é muito benéfico, o grão de bico como uma boa proteína também. As ervilhas, as amêndoas, cardamomo, a granola. Aí também o cacau, né? O chocolate 70%, ele é ótimo. O cacau é um alimento muito nutritivo. Todos esses são aliados nesse momento, né? E aí, principalmente, evitar laticínios, açúcar, evitar os alimentos processados e ultraprocessados, evitar o consumo de muito sal. Então, essa é uma fase para você dar muita atenção a como você prepara as suas comidas ou como as suas comidas são preparadas, né? Caso não seja você. Então, é a fase que a gente se guarda para que a menstruação seja uma coisa tranquila. E aí, os chás, né? Quais são as ervas que a gente pode utilizar para melhorar essa pré-menstruação? A camomila, né, novamente, ela maravilhosa, que ela é potencialmente benéfica em todo o ciclo. Ela pode ajudar aí para aquelas pessoas que têm questões pré-menstruais, para cólica. Ela também pode ser um conforto. Junto com ela também pode ser utilizada a erva doce. E aí, uma receitinha especial, assim, para esse momento da fase, né? A gente, às vezes, a mulher que tem muita cólica, ela pode fazer um travesseirinho com ervas para colocar em cima do ventre nesse momento. Então, como é que se faz esse travesseirinho? Você vai costurar, né, um quadradinho, um quadrado, e vai colocar dentro a linhaça com camomila e erva doce. Então, você pega uma proporção assim... mais linhaça, um pouquinho de camomila e um pouquinho de erva doce em proporções iguais. E aí você mistura e coloca dentro desse travesseirinho que você vai fazer de pano, né? E aí fecha ele. Esse travesseirinho você pode esquentar ele no micro-ondas ou no forno, né? Se você tiver agora o forno, bota dentro do papel laminado para não queimar o tecido, né? De preferência o tecido precisa ser algodão, de preferência não, precisa ser algodão, porque vai receber temperatura.
Então ele vai ficar quentinho e as ervas ali vão começar a liberar as substâncias. Então bota em cima do ventre. Também pode ter um pó de gengibre que também ajuda no meio dessa misturinha aí. Bota lá no ventre e deixa aquele quentinho ali no ventre, né? Às vezes as pessoas botam bolsa térmica. A bolsa térmica ela é super boa também. Mas esse travesseirinho, né, que seria uma bolsa térmica de plantas, digamos assim, ela vai ter esse plus a mais de estar liberando as propriedades das plantas ali. A erva doce e a camomila associadas, elas são ótimas para cólicas menstruais, né? E a linhaça, ela vai agir ali para reter a temperatura, então para fazer aquele travesseirinho ficar quentinho por mais tempo. E aí a cúrcuma também é ótima, gente. A cúrcuma, aí aquele shotzinho de cúrcuma, gengibre e pimenta do reino de manhã, com suco de limão. Pode botar uma pitadinha de cada coisa e um pouquinho de suco de limão. Assim, não tem uma medida, mas você vai encontrando a sua medida, botando um pouquinho de cada e o suco de limão. Mistura e bota pra dentro. Ou faz um grande suco, né? Ou bota cúrcuma nas coisas que você for consumir. Porque a cúrcuma e o gengibre, elas são ótimas para a fase pré-menstrual. O gengibre, enquanto chá, também é maravilhoso. Ele vai aí potencializar o calor, né, do corpo. Então, vai ajudar. E ele também é muito anti-inflamatório. Então, vai ajudar mesmo, ajuda na digestão. Aí, para aquelas mulheres, né, que tem mais questões, outras questões também, de dificuldade de menstruar, né, de dificuldade dessa menstruação descer, ou de muita dor quando a menstruação vai descer. A angélica, a agoniada, são opções também. A agoniada especificamente, né, o nome já... a Plumeria lancifolia, né, que é o nome científico da agoniada. Ela é uma planta que a gente conhece, que chama jasmim manga. Ela tem uma flor bem cheirosa e a parte que é utilizada, a gente não vai conseguir utilizar ela in natura porque é uma parte da casca, ela tem um látex, então passa por todo um processo para poder a gente consumir em forma de chá, mas você acha no empório de ervas. E ela vai ter esse potencial, por exemplo, para aquelas mulheres que estão utilizando hormônios há muito tempo, que pararam de utilizar e estão precisando ter a primeira menstruação. Então, ela vai ajudar esses hormônios a serem a saírem do nosso corpo. Então, ela é interessante para esses casos, né? O Vitex, que é uma erva maravilhosa, que a gente conhece, quem é daqui de Recife, né? De Pernambuco em geral, conhece como liamba. Que é uma erva que se usa em terreiro, uma erva muito poderosa mesmo. É um grande ser da natureza, né? Para mim, que tem uma reverência muito grande ao Vitex. Ela é uma planta que a sua utilização quanto chá é super segura. Se faz chá das bolinhas dela, que são os frutos, mas também pode ser feito das folhas, mas a maior concentração, né, dos princípios está nesses frutos. E o Vitex, ele vai agir regulando essa menstruação, né? Principalmente nessa fase da progesterona, que também tem a liberação de alguns outros hormônios, como a prolactina, por exemplo, e ela vai regular esses hormônios. Quem tem, por exemplo, síndrome de ovário policístico, muitas vezes concursa com a prolactina alta. Esse hormônio prolactina, ele é liberado na nossa gestação, quando a gente está amamentando, né, para que a gente possa produzir leite. Então, para aquelas mulheres que sentem o peito muito inchado, como se fosse ter leite, e que não menstruam, né, ficam sem menstruar, demora para menstruar, elas podem estar com essa progesterona mais elevada, principalmente as mulheres que têm síndrome de ovários policísticos, né? E aí o Vitex, ele é um grande aliado mesmo. Eu só não recomendo o consumo dele em tintura, porque é uma planta muito poderosa e ela precisa de uma supervisão profissional para ser utilizada de uma forma mais concentrada. Aqui, no caso, a tintura é mais concentrada do que o chá, tá? Então, faz o uso do chá se você sente que essa erva pode ajudar nos seus sintomas, se compatibilizou aí, porque ela é super poderosa e ela realmente
ela traz muita coisa a nível energético também. E a Artemisia, como sempre, que é essa planta coringa, né, que pode ser utilizada em todas as fases do ciclo, mas especificamente na fase pré-menstrual, ela é extremamente útil para aquelas mulheres que têm muita cólica, né, mulheres que têm endometriose, que possuem muita dor. A Artemisia, ela tem uma eficácia. Ela é, em geral, assim, dentro das minhas consultas, ela é a que não falha. Tem mulheres que não se dão com o uso da Artemisia, tá? Então não é que ela é para todas, mas para aquelas que têm boa indicação, a Artemisia ela é excelente. Então, para aquelas mulheres que estão aí com muita dor, até em tintura mesmo, a Artemisia ela pode ser uma opção. E aí, dada a observação de como seu corpo reage a essa erva que é amarga, que pode mexer no seu sono, pode também causar um pouco de ansiedade. Então, se você sente esses sintomas, já não toma mais, porque não é essa erva para você. Assim como o café, né? Dá ansiedade em algumas pessoas. Aí é só a gente entender que a gente pode utilizar uma outra, pois as ervas medicinais elas são incríveis e a maioria serve para muitas coisas, né? Então, uma erva serve para várias coisas. E se você, nessas que eu mostrei aqui, sente que essas que você não conhece não devem ser usadas, ok, é isso aí. Porque essas simples, como a camomila, a cúrcuma, o gengibre, elas já podem resolver o seu problema, sabe? Então, fica aí a critério de quem está experimentando no seu corpo, né? Quem está vendo o resultado e está vendo quais são os efeitos que essas plantas trazem.